Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu não especificamente gosto de falar, mas eu tenho sentido mais necessidade porque eu acho que quando você acredita numa coisa, né, você precisa falar sobre ela porque você precisa estar ali botando pra fora isso. Enfim, hoje eu vou falar pra vocês por que eu sou vegetariano. Nunca falei muito sobre isso aqui no canal porque eu acho que às vezes esses assuntos sobre dietas podem tomar um rumo meio radicais e às vezes são meio ofuscados por outras coisas que estão no meio da discussão. Então eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre isso, mas resolvi que tá na hora de falar. Esse aqui sou eu com mais ou menos uns 5 anos. E mais ou menos nessa época, um belo dia, minha mãe recebeu uma cartinha da creche que dizia que eu não estava mais comendo carne. E aí, desde então, meus pais nunca me forçaram muito a comer carne. A última coisa que eu lembro de comer foi peixe, até mais ou menos uns 10 ou 11 anos. E aí, eu, depois de mais velho, comecei a comer camarão, mas há pouco tempo eu parei de comer camarão também. Eu não como nem carne vermelha, nem frango, nem peixe, nem frutos do mar, nem nada desse tipo. Basicamente, quando eu comecei a ser vegetariano, que foi quando eu tinha 5 anos aqui, mais ou menos nessa época, eu parei de comer carne simplesmente porque eu parei, porque não gostava. E isso já me traz para um dos primeiros pontos do meu questionamento sobre a dieta que eu deveria seguir, que é a imposição que a gente tem de comer carne ou de comer certas coisas só porque sim. Comer carne não faz necessariamente mais ou menos bem, inclusive comer determinados tipos de carne em muita quantidade pode fazer muito mal ao longo dos anos. E a gente é sempre meio forçado nessas coisas que todo mundo sempre fez de um determinado jeito, por isso a gente acaba repetindo. Então eu achei uma atitude muito progressista dos meus pais. Não vai dar pra ver porque o foco tá travado, mas meu pai é esse aqui que tá do meu lado. Achei uma atitude muito progressista deles, que sempre comeram muita carne em casa, não forçar Felipe Luiz, de 5 anos de idade, a comer carne. Durante muito tempo, eu fiquei não comendo carne só porque nunca tinha gostado de carne, nunca tinha comido carne. Isso era uma coisa que sempre era meio confrontada comigo. Por que eu não comia carne? E aí era sempre muito estranho eu dizer que não comia só porque não gostava. Era uma coisa que as pessoas não aceitavam muito. Só que eu tava de boas com aquilo. À medida que eu fui ficando mais velho, eu fui entendendo um pouco mais a causa do vegetarianismo. E eu fui percebendo que as coisas que eram... que a maioria das coisas que eram pregadas, digamos assim, pela militância, fazia um sentido pra mim. Teve um momento, que eu já era bem mais velho, que aí o meu não comer carne finalmente virou uma posição política. Quando eu formulei essa consciência política sobre comer ou não comer a carne, na verdade ela veio junto com uma consciência política sobre o consumo. E hoje esse é o principal motivo pelo qual eu não como carne, que é você ter um consumo de qualquer coisa um pouco mais consciente. Então, da forma como eu vejo, isso significa você entender da onde as coisas que você consome no geral vêm. Comida é a coisa que a gente mais consome. A gente come todos os dias, a gente come sempre. Então eu acho que é muito importante você ter uma consciência política sobre a sua comida. Mas eu não acho que para ter essa consciência política sobre a comida, você necessariamente precisa parar de comer carne. O que eu acho é que é muito importante entender da onde vem essa carne, entender a indústria, entender o processo, entender qual o caminho que ela percorreu para chegar até ali e quais coisas estavam envolvidas nisso, e aí avaliar, baseado nisso, o seu consumo de carne. Quando eu parei e eu analisei isso e eu me deparei com informações sobre a indústria da carne e sobre a indústria dos alimentos, não fazia nenhum sentido para mim comer carne. Só que eu acredito seriamente que você pode continuar comendo carne e ter essa consciência política sobre a comida. Só que o que eu acho é que quando você entende os fatos e quando você pesquisa e quando você vê os documentários horrorosos que existem sobre a indústria da carne, você vai entendendo que não faz nenhum sentido pra gente como um ser humano, principalmente se você levar em conta os danos que isso tem no meio ambiente, você comer carne na quantidade que se come hoje em dia no mundo. Ou pelo menos nos países desenvolvidos, né? Que é onde mais se come carne. Então esse foi o momento em que eu olhei para aquilo ali que tinha estado na minha vida desde sempre, que é esse fato de eu não comer carne, e comecei a problematizar isso e comecei a refletir um pouco mais sobre isso. Porque no final das contas era uma coisa que, querendo ou não, me definia como pessoa também. Principalmente no Nordeste, eu cresci em Natal, então é muito difícil você não comer carne, principalmente por uma questão cultural de muitas comidas regionais serem à base de carne. Eu lembro quando eu era
adolescente e pouco antes de ser adolescente, eu tirava muito sarro, eu achava muito engraçado o defender o direito dos animais. E quando eu fui entendendo o que isso queria dizer, quando eu fui entendendo o que tinha por trás disso, a minha cabeça foi dando uma bugada, assim. E aí eu demorei um pouco pra aceitar essa posição política sobre a comida. E, na verdade, essa posição política, essa consciência política sobre a comida, eu acredito que ela precisa se aplicar a tudo que você come. Então, se você é vegetariano, mas você não sabe de onde você está comprando esses legumes, ou então você não sabe o que aconteceu para aquela cenoura chegar ali no mercado, isso para mim não é uma consciência política sobre a comida. Eu acho que você precisa, o máximo possível, entender e se posicionar em favor das coisas que você acredita. Por exemplo, comprar na feira versus comprar no mercado, além de uma decisão por causa de grana, que é muito mais barato, é uma decisão política quando você compra um alimento mais fresco, quando você compra do cara que acordou lá às 5 da manhã para ir buscar o tomate no centro de distribuição e trouxe pra feira, entendeu? 5 da manhã foi meio tarde, né? 5 da manhã o cara tá montando a porra da barraca da feira já. É claro que a dieta vegetariana, ela é uma dieta elitista. Você pode ser vegetariano e gastar pouco, inclusive a gente gasta bem menos, porque somos vegetarianos, do que se a gente comesse carne, mas você ter o acesso a informações sobre ser vegetariano ou sobre o que prega o vegetarianismo, você ter acesso a informações sobre as informações nutricionais de cada alimento, para você saber que você pode ser vegetariano e não ter nenhum déficit de vitamina ou de qualquer coisa do tipo, isso são coisas elitistas já. Até você aprender a preparar coisas diferentes do que você sempre soube, você ir atrás, você descobrir como, é muito difícil você fazer isso não estando num certo nível econômico, não tendo uma certa grana. E você saber disso também é, para mim, ter uma consciência política sobre o que você está escolhendo fazer. Porque você está, de uma certa maneira, usando esse seu privilégio para uma coisa maior, que é você pensar no meio ambiente ou você pensar no planeta que a gente vive de uma certa maneira. E se você pode fazer isso, por que não, né? Ajudar o planeta um pouquinho. Eu não vou falar sobre números ou sobre o impacto que ser vegetariano ou não tem no planeta, porque tem muita informação na internet, tem documentários maravilhosos no Netflix, maravilhosos assim, né? São meio barra pesados, precisa estar pronto pra assistir o bagulho, porque é tenso. O que importa é que existem várias coisas que podem levar uma pessoa a ser vegetariana. A forma como eu fui construindo a minha mentalidade vegetariana foi pegando um pouco de cada coisa. Mas no final das contas, o que eu acho realmente importante é que a gente vive num mundo e numa sociedade onde a gente tem muitos excessos. E esses excessos, às vezes, eles só acontecem porque a gente nunca para pra pensar no que isso significa, ou no que isso vai significar no futuro, ou no que isso significa pra outra pessoa. Então, se pra tudo que a gente fizer, ou pra tudo que a gente for consumir, a gente pensar um pouco mais o que aconteceu para aquilo que a gente está consumindo, seja comida ou seja qualquer outra coisa, chegar até a gente, isso já vai fazer do mundo um lugar muito melhor. Tchau e até amanhã. Minha mãe, inclusive, conta uma história muito boa que nessa época meus pais eram casados ainda e a gente morava numa casa e ele fazia muito churrasco. Então ele tirava uma carne da churrasqueira e me dava na mão e eu pegava a carne e ficava o dia inteiro segurando o pedaço de carne, fingindo que estava ali comendo, mas nunca comia, eu só ficava com ela na mão o dia inteiro. E aí eles foram começando a sacar que alguma coisa estava acontecendo.